Convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 22. Saúdo a vocês com a paz do Senhor Jesus. Primeira Samuel, capítulo 22. Senhor, esta noite, Senhor, como é uma noite especial, porque Tu trouxeste a este lugar pessoas especiais, vidas preciosas para Ti, Senhor. Pai, Tu conheces, Senhor, cada um, ainda quando eles não tinham forma, Tu já conhecias, Tu já contava no livro santo a história deles, Pai. Senhor, eu quero nesta noite Te suplicar que Tu venhas, Senhor, entrar com a providência santa em cada coração, de cada vida que adentrou neste lugar nesta noite, mas que Tu venhas, Senhor, ter misericórdia de minha vida que estou aqui neste lugar, que o Senhor venha falar, e que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, Pai. Que nenhuma palavra saia da minha boca que seja palavra direcionada, porque além de ser pecado, é falta de ética, falta de educação, Pai. Mas tudo aquilo que eu vier falar, Senhor, seja do trono do Senhor até nossos corações. Muito obrigado, Jesus, porque nós temos fôlego de vida, ouvidos, e nós podemos agora Te ouvir, nós podemos agora Te sentir, nós podemos agora fazer a diferença. Pai, eu peço agora, Senhor, que Tu uses o Teu Filho pela misericórdia. Amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 22. Quem achou, pode dizer amém? Amém. O tema dessa mensagem é curados para curar. Vira para o seu irmão que está do lado com muito carinho e respeito e diz assim: curados para curar. É forte ou não é forte? Curados para curar. Amém? Então nós vamos ler, diz assim, no livro de 1 Samuel, capítulo 22, a partir do 1, diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Repete comigo, em aperto. Ok, amém. E diz assim também: e todo homem endividado, vamos lá, todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, até aí, e ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Dali passou Davi Mispa, a Moabe, disse ao seu rei: deixa-me estar, meu pai e minha mãe, convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante ao rei Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Amém? Glória a Deus. Queridos, no livro de 1 Samuel, capítulo 22, quando nós, aproximadamente 3 horas da madrugada, Deus estava falando comigo, e eu falava com Deus sobre algumas situações, e Deus falava: olha, eu quero te falar uma coisa. E fala comigo, Deus, fala, porque estou ansioso para ouvir a tua voz. E ele falava: curados para curar. Eu falei: Deus, eu não consigo entender muito bem
o que o Senhor está querendo falar comigo nesta madrugada. E o Senhor repetiu por 3 vezes: curados para curar. E eu me coloquei de joelho e fui orar, falando com Deus. E Deus trouxe essa palavra que foi uma palavra de muito choro. Queridos, meus irmãos, chegou o tempo onde Deus leva Davi até a caverna de Adulão. E essa caverna, ela fica no vale de Elã, uma fenda na rocha, escondida atrás de uma árvore de acácia. E isso me falou muito forte quando Deus ele me leva até Israel e Ele me traz de volta à nação brasileira, e Deus ele começa a falar profundamente ao meu coração. E Deus ele começa a dizer: você sabe quem foi Davi? Um homem segundo o meu coração. Sim. Eu falei: eu amo a palavra, eu amo quando fala-se de Davi, eu amo as coisas que falam de Davi, as lutas, as batalhas, o começo. Queridos, Davi ele tinha o corpo no pasto, mas o coração de Davi estava no trono. E a grande diferença que Deus falava no meu coração é que quando nós temos o nosso coração no trono, o nosso corpo pode estar no pasto, o nosso corpo pode estar ferido, machucado, mas quando nós colocamos o nosso coração no trono, Deus age no sobrenatural. E Deus falava comigo que Davi ali era um jovem compositor, e ele tinha como companhia as suas ovelhas, e tinha como companhia a sua harpa, a qual ele louvava o Senhor. O céu se abria e Deus falava com ele, e ele falava com Deus. E Davi ele sabia como tocar o coração de Deus, através da adoração, através do louvor. Queridos, nós sabemos de toda a história que aquele homem, para defender aquelas poucas ovelhas, ele mata um leão que estava tentando abocanhar ou pegar uma de suas ovelhas. Aquele jovem, ele mata um urso para defender também aquela poucas ovelhas que estavam no pasto. E nós sabemos de toda a história que Davi, ao levar mantimento para os seus irmãos, que todos eram soldados do exército de Saul, ele vê o povo de Deus, o exército do Senhor, sendo ridicularizado pelo gigante Golias, afrontado. Queridos, nós sabemos, parece uma história muito fácil, que Davi ele derruba Golias, o gigante filisteu, e ele mata o campeão dos filisteus. Sabemos essa história, ela é muito falada. É uma história que não é um conto de carochinha, e não é historinha, não é gibi. É uma história, um relato sério, santo, sagrado, bíblico. E a história é verdadeira. Quando a gente chega em Israel, a gente vê tudo que está lá. O exército é o exército de Israel, o exército do rei Davi. Ainda a história hoje é lá, a farda ainda é do exército do rei Davi. Mas por que eu estou contando essa história para você? Porque Deus trouxe uma revelação muito forte.
nessa revelação, irmãos, o momento que Davi, ele precisou fugir, o momento que Davi precisou recuar, mas foi Deus que levou ele até essa caverna chamada Adulão. Irmãos, é uma caverna que fica no vale de Elã, e é apenas um buraco na rocha, e na frente dessa caverna uma árvore de acácia. Quando você passa, você não vê nenhuma caverna nesta rocha, nessa montanha. Ela passa despercebido por muitos viajantes, ela passa despercebida pelos inimigos. E Deus falava muito comigo, que naquela caverna, na frente tinha uma árvore, e hoje se encontra também árvore, e você não consegue ver esse buraco. E a árvore de acácia, irmãos, foi construída a arca do concerto, a arca da aliança. E Deus leva Davi até este lugar de difícil acesso. Sabe por quê, irmãos? Por que Deus leva Davi ali? Aquela fenda daquela rocha, chamada caverna de Adulão, só entra de joelhos. O homem não entra correndo, não entra em pé, mas só entra de joelhos. E hoje ninguém mais ajoelha, porque hoje a moda é fazer coisas muito louca. O evangelho hoje é pregado de qualquer maneira, porque se nós nos colocamos de joelho, nós somos religiosos. Hoje ninguém fala com Deus de joelho, poucas pessoas se colocam, se prostram diante do Deus vivo, do Deus de Israel. Mas na caverna de Adulão só entrava de joelho. Cabia 600 a 700 pessoas dentro daquela caverna, mas a entrada daquela caverna era ela pequena, você tinha que entrar de joelho. Queridos, Deus precisava tratar com Davi de uma forma diferenciada, como Deus tem tratado comigo e como Deus tem tratado com você. E muitas vezes Deus nos leva a lugares que nós não entendemos. Muitas vezes Deus nos faz nos curvarmos diante dEle, não diante do homem, mas diante dEle, para que nós venhamos parar e entender o que Ele quer de nós. Muitas vezes Deus nos leva para um lugar distante, ou leva para um lugar que nós não queríamos estar, porque Deus precisa de tratar conosco. Deus precisa curar feridas, Deus precisa restaurar sonhos, Deus precisa mudar a nossa história. Queridos, Adulão, lugar de tratamento onde a igreja sai da superficialidade e busca a profundidade insondável. Sabe o que Deus tem falado, irmãos? A igreja, ela tem que sair da sua zona de conforto. A igreja tem que sair da superficialidade, irmãos, e aprofundar na caverna de Adulão, em lugar insondável, para que Deus possa sondar o seu coração, e você sondar o coração de Deus. E Deus precisava fazer isso com Davi. Ainda que Davi era um adorador, ainda que Davi era um compositor, ainda que Davi matou um urso, matou um leão e matou um gigante, ainda que Davi era um guerreiro, ainda que Davi era um homem segundo o coração de Deus, Deus precisava de tratar com ele. É isso que nós temos que entender, que muitas vezes nós achamos que nós estamos prontos. Parece que nós somos um bolo, que vamos para o forno e a pessoa pega um palitinho assim e fura e fala: não, já está pronto para ser servido. Irmãos, nós vamos viver o tempo necessário nessa terra, até a chamada do Senhor, e não estaremos prontos o suficiente para fazer a obra de Deus.
o único que veio pronto. E assim mesmo teve que passar por lutas e dificuldades, foi o próprio Cristo, o Filho de Deus vivo. A igreja precisa sair da superficialidade, buscar a profundidade insondável. Queridos, uma coisa que Deus estava revelando para mim: sabe quem vai para Adulão? Olha só, irmãos, os irmãos de Davi e toda a casa de seu pai, quando ou souberam que Davi tinha ido para Adulão, os seus irmãos, esses mesmos que perseguiam Davi, esses mesmos que ofendiam, esses mesmos que humilhavam Davi, esses mesmos que não tinham nenhuma consideração, porque Davi era pequeno, de ruivo, de gentil aspecto, aquele mesmo que ele não tinha as qualidades dos seus irmãos de guerreiro, que não tinha uma estatura, que não fazia parte do exército do rei Davi, esse mesmo que tinha que ficar no pasto, limpando carrapicho de ovelhas, esse mesmo que era o último a sentar na mesa para almoçar, esse mesmo que não era convidado para nada, esse mesmo que era desprezado pelos seus irmãos, e por algum motivo, não sabemos e não podemos afirmar nada, e ninguém pode afirmar nada, e ninguém tem o direito de afirmar nada. Quando o profeta chega na casa de Jessé para consagrar, e ele traz um chifre de carneiro como esse, cheio de óleo, e o óleo tinha que ser o melhor, assim diz o Senhor, para a consagração de um rei. O pai prepara ali um banquete e chama seus filhos, que todos estavam vestidos com vestes de visita, vestes novas, eram bonitos, fortes, homens elegantes. E o profeta diz: é esse? Deus, não. E passou-se todos os irmãos. O próprio profeta, ele ficou meio assustado com a situação e disse: acabou-se os mancebos, acabou os filhos? E Jessé diz: tem um menor que está lá no campo, apacentando ovelhas. Será o que podemos afirmar com esta colocação? É um menino ruivo. E o profeta diz: mande chamar. Irmãos, eu imagino agora Davi vindo na direção da casa, com a roupa de pasto, com carrapichos agarrados no cabelo, com o rosto queimado do sol, o cabelo ruivo, os olhos, a Bíblia relata que os olhos eram muito bonitos, e de pequena estatura, não tinha uma roupa para aquele momento especial. Eu imagino Davi parado na porta, e os empregados e a sua mãe dizendo: o profeta te chama. E ele, indeciso se entrava ou se ficava lá fora. E o profeta diz: só sentaremos à mesa para comer depois que Davi entrar. E aí eu peço aos irmãos para colocar a mão
na consciência. E por que essa? Apresentar os irmãos, aqueles filhos bem vestidos, e não apresentar Davi, um homem segundo o coração de Deus, um compositor, um levita, um adorador, que o corpo estava no pasto, mas o coração estava no trono. Será que tinha algo que entristecia o coração do pai? Será que tinha algo que trouxe um conflito familiar? Quem sabe foi porque ele era branquinho, ruivo, pequeno. O que aconteceu para ele não sentar à mesa para comer com todos os irmãos? Não sabemos e não podemos afirmar. Ninguém tem o direito de afirmar nada, mas sabemos que a família estava em conflito, que havia algo que tinha acontecido, que trouxe essa situação delicada para a família. E quando Davi chega ali, o profeta manda ele se ajoelhar. Quem era o profeta, irmãos? Profeta Samuel. E o profeta Samuel, ele derrama o azeite sobre a cabeça de Davi e diz: estou te ungindo rei sobre Israel. Queridos, eu imagino que cena conflitante. Eu imagino quando Davi sentou àquela mesa, e ele não sabendo como se portar à mesa, os seus irmãos vestido adequadamente, seus pais, profeta, e Davi com roupa de pasto, com roupa de pastor de ovelha, fedendo a ovelha, ou cheirando a ovelha. E ele comeu e bebeu junto com toda a sua família. Mas nós sabemos que a história, ela continua em conflitos mais tarde. Mas quando nós chegamos aqui, nós vemos que Deus leva Davi até Adulão, para que ele pudesse entrar na caverna de joelho, e também leva agora todos os seus irmãos, para que pudesse entrar na caverna de Adulão, mas que entrasse de joelho. Levou os seus pais. Queridos, Deus queria tratar com a família, pois Davi era rejeitado, e nós sabemos que alguns problemas tinham que ser restaurados. E é assim que Deus trata com a igreja, é assim que Deus trata com as nossas vidas. Há muitas coisas que nós precisamos fazer, mas se nós não tratarmos com a nossa casa, com a nossa família, não temos condições de tratar com a igreja do Senhor. Como posso eu querer curar alguém se eu não estou curado? Como posso eu querer cuidar de alguém se eu não fui cuidado? Curados para curar. A primeira revelação que Deus me deu foi uma restauração familiar. Queridos, é aleluia mesmo, é glória a Deus, é forte, é extra forte.
Porque muitas vezes, amados, nós estamos na casa de Deus, mas o nosso coração está ferido, porque nós não somos curados, nós não fomos curados. Há feridas ainda expostas, feridas de família, feridas que vêm de lá de trás, feridas de coisas que nós não queremos comentar, porque quando nós abrimos a nossa boca para falar de família, para falar de irmãos, para falar de pai e de mãe, nos dói. E muitas vezes queremos nos calar e preferimos não lembrar. Mas Deus sabia que para Davi ser rei, ele precisava ser curado. Deus sabia que para Davi ser rei, para reinar sobre Israel, ele precisa restaurar a casa de Davi. Os irmãos de Davi, os pais de Davi precisavam também da restauração. Quem está entendendo diz amém. Talvez você ainda não conseguiu chegar lá, porque você tem que voltar lá atrás e consertar algo com seu pai, com a sua mãe, ou com seus irmãos. Nós temos habilidades para resolver problemas de outras pessoas. Nós somos habilidosos, amorosos com pessoas estranhas, pessoas que nunca nós vimos. Não sabemos qual árvore genealógica que aquela pessoa faz parte, mas nós temos uma habilidade, um carinho, um amor para tratar com essas pessoas. Mas nós não temos a mesma habilidade, o mesmo amor para tratar com os nossos. Curados para curar. Queridos, tem que ser de joelhos, tem que ser profundo, tem que sair da zona de conforto, tem que haver humilhação voluntária. Adulão é lugar de transformar humilhação em honra, porque quando você entra em Adulão, você entra de ajoelho, você entra humilhado. Mas quando você sai de Adulão, você sai de joelho, mas você sai para governar. E o segundo grupo de pessoas que foram para a caverna de Adulão, a Bíblia relata, os que se achavam em aperto, tiveram que buscar a caverna de Adulão como refúgio. Pessoas que acham-se em aperto, nós temos alguns exemplos. Pessoas que estão com problemas judiciais, enfrentando problemas com a justiça, estão em aperto porque estão enfrentando uma falência e não sabem o que fazer. Estão em aperto, estão enfrentando o problema de um divórcio, está em aperto, um problema de separação, um problema como um fugitivo. Nós deixamos alguns exemplos, mas são milhares de exemplos, quando fala aqueles, segundo grupo de pessoas que foram para a caverna de Adulão, os que se achavam em aperto, os que se achavam numa dificuldade, um grande problema. Queridos, o terceiro grupo de pessoas também, que vão para a caverna de Adulão, a Bíblia relata, os endividados. Queridos, endividados fala de pessoas que perderam o controle da dívida, pessoas que perderam seus empregos, pessoas falidas, procurados pelos credores e agiotas, perderam amigos, até muitos perderam a própria família porque estão endividados. Para a sociedade, talvez essas pessoas
não serve. Endividado andar comigo, em aperto andar do meu lado. E muitas igrejas não querem pessoas dessa forma. E muitas igrejas, pessoas desse nível não podem entrar. Pessoas divorciadas não podem entrar, pessoas problemáticas não podem entrar, pessoas endividadas não podem entrar, pessoas que estão falidas não podem entrar. Mas eu quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O quarto grupo de pessoas que também foram para a caverna de Adulão, nós lemos aqui, não sou eu que estou inventando. Amargurado de espírito. Olha só, irmãos, amargurado de espírito são pessoas iradas, são pessoas ásperas, são pessoas que estão enfrentando descontentamento da alma, são pessoas frustradas, com sérios ressentimentos na alma, pessoas ofendidas, pessoas fracassadas. Queridos, Deus leva todos esses grupos que formavam 400 pessoas, Deus leva todas essas 400 pessoas à caverna de Adulão, para que pudesse receber a cura. Para pensar, todos tiveram que entrar de joelho, todos que tiveram que entrar naquela caverna, porque quando você entra na caverna de Adulão, aquele lugar começa a crescer, e há lugares ali na caverna de Adulão que ainda o homem não pisou, porque são lugares insondáveis. E muitas vezes tem coisa na nossa alma que ninguém sabe, nem o seu melhor amigo, nem sua esposa, nem seus filhos, ninguém sabe, porque são coisas que são insondáveis, que só o Espírito de Deus, só o próprio Deus sabe o que se passa em você. Deus te leva para um lugar, para um confronto pessoal, você e ele e você. Ele levou, ele fez selecionou grupos, família. Ele leva a família, os irmãos, o pai e a mãe. Ele leva agora todos que estão em aperto, ele leva todos os endividados, e ele leva aqueles que estão amargurados de espírito. O homem amargurado de espírito tem problema mental, irmãos. Ele é bipolar. Uma hora ele está rindo para você, outra hora ele está brigando. Uma hora ele ri, outra hora ele chora. Uma mulher amargurada de espírito, ela é capaz de qualquer coisa. Uma mulher amargurada de espírito é capaz de abandonar um filho que amamentou no peito. Um homem amargurado de espírito é capaz de largar a família, tudo, porque ele tem amargura em seu coração. Um homem endividado, ele é capaz de fazer loucuras. Um homem em aperto, fugitivo, enfrentando um problema na área jurídica. Um fugitivo, ele é capaz de qualquer coisa para não ser pego. E olha o nível de pessoas que Deus escolhe para levar até a caverna de Adulão, para que fossem curados. Talvez
Mas você nunca parou para pensar, ou você nunca pensou e nunca parou, nunca analisou porque foi esse tipo de pessoas que foram acompanhar Davi. Primeiro, Davi. Eu vejo muitas pessoas falando: mas eu sou adorador, eu sou compositor, eu canto, eu toco, eu prego, eu sou um guerreiro. Mas o Senhor fala: cuida da sua casa, faz um concerto. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua família? E Davi foi para Adulão. E agora os irmãos que o desprezaram. O que adianta viver uma vida de desrespeito, uma vida de brigas, de contendas e de ciúmes, de inveja, se vocês todos vão ter que estar junto em Adulão? Deus trata com os irmãos, Deus trata com o pai, Deus trata com a mãe. O porquê essa separação? Davi no pasto e os irmãos em casa, Davi comendo lá fora, os irmãos comendo na mesa. O porquê isso? Não sabemos. Um dia, eu não tenho preocupação de chegar no céu e perguntar a Deus por quê. Eu vou estar tão ocupado com a felicidade de poder entrar no céu, que eu quero perguntar é nada. Eu quero adorar. Mas quando nós nos deparamos com essa mensagem que Deus falava 3 horas da manhã comigo: família em aperto, endividados. Irmãos, mas quando chegou em amargurados de espírito, eu falei: Senhor, qual a igreja que quer pessoas desse nível? E o Senhor falou para mim: eu quero. É esse grupo. É com esse tipo de pessoa que eu me preocupo. É com esse tipo de pessoa que eu fui para a cruz. Eu comecei a entender o porquê o Senhor, Ele me escolheu para trazer essa mensagem nesta noite. Queridos, Deus os leva à caverna de Adulão para uma cura. Agora eu quero que você entenda o que se passa com Davi. Davi foi o primeiro a receber a cura, né? Mas começa o tratamento de Davi. Davi torna-se médico, psiquiatra, advogado, conselheiro, amigo, pai, pastor e oficial de patente. Eu não sei quanto tempo que eles foram ministrados em libertação, em cura interior. Mas Deus precisava sondar cada um por um. E é assim que Deus faz com a igreja Peniel. É assim que Deus faz com a sua vida. É assim que Deus faz com a minha vida. Ele tira da crente superficial e faz nós nos curvarmos e entrar no lugar que Ele venha sondar a nossa alma, sondar o nosso espírito. Aonde há confissão, aonde há pedido de perdão. Queridos, entram de joelhos, saindo da superficialidade, saindo curados para curar. Você não entendeu? Saindo curados para curar. Deus, nesta noite, Ele diz:
que você vai curar aqueles que um dia disseram: cadê o seu Deus? Sabe, por que você está falido? Cadê seu Deus? Por que você está divorciado? Cadê seu Deus? Por que você não casou ainda? Cadê seu Deus? Por que você está com um problema judicial? Cadê o seu Deus? Por que você está com um problema neurológico? Você está amargurado de espírito? Cadê o seu Deus? Deus nos leva para Adulão, para nos curar, para que nós saiamos de Adulão, para curar aqueles que um dia perguntaram: cadê o seu Deus? Olha só, queridos, talvez você não sabe quem foram os 400. Nós estamos encerrando. Essa pregação hoje é essa mesmo. Saíram de Adulão para serem herói de Israel. Sabe o rejeitado? Sabe o endividado? Sabe o desprezado? Sabe o amargurado, o louco, o lunático, o problemático? Sabe aquele que ninguém quer andar do lado, aquele que ninguém quer conversa? Entre Adulão e sai para serem herói sobre a nação de Israel. Sai como soldados do rei Davi. E Davi sai de Adulão para ser rei sobre todo Israel. Curados para curar, amados para amar, salvos para salvar. Isto é paternidade, isto é reino. Deus te trouxe neste lugar nesta noite para que você entenda que de joelho é melhor, para que você entenda que a melhor coisa que você tem que fazer na sua vida é quando você reconhece Jesus como o único e fiel Salvador e fala: Senhor, sonda-me, Senhor. Há coisas no meu coração que eu não consigo falar para ninguém, há coisas na minha vida que minha esposa não sabe, que meu marido não sabe, que meus filhos não sabem, que meu pai e minha mãe não sabem, só eu sei. Sonda-me, Senhor. E o Senhor te chama nesta noite